Meu pai sempre foi sobre pagar o preço. Ele tinha muito claro que as coisas que você precisava, para qualquer coisa que você for fazer, e isso foi um dos grandes ensinamentos, não adianta. Você quer ser um jornalista, você quer ser um atleta, você quer ser um médico, ou você quer jogar um videogame. Se você quiser ser melhor, você vai ter que pagar um preço ali de treino, de trabalho, de dedicação, de dia a dia. E ele sempre foi um cara que não negociou isso, caráter e você pagar o preço. Está no ar e hoje tem Pais de Atleta com uma dupla que eu admiro demais. Um deles como jornalista. Já nos conhecemos há muito tempo. Ele sempre teve uma postura muito correta, é um cara sério, um mega profissional. Gosto muito dele de verdade. O outro, para mim, é um exemplo de atleta. Não tem como falar de raça, de entrega, sem colocar o nome desse cara na lista. Eles são amigos e se juntaram para escrever um livro sobre um pai de atleta. Quem são eles? Quem? Laura De Michele. Eles são André Kfouri e Fernando Meligeni. Hoje o programa é sobre esse livro aqui. As decisões do coração estão sempre certas. E eu tô com essa dupla, Fernando Meligeni, André Kfouri, sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz. Li o livro, consegui ler ontem o livro inteiro, gostei muito, então parabéns. E o que mais me chamou a atenção assim, foi que seu pai te ensinou muito e ele não era técnico em tênis, né? Então, assim, é realmente muito legal essa história, né? A história do seu pai. E eu sei que vocês dois se conhecem já há um bom tempo, então minha primeira pergunta é para o André. Eu quero saber, você tinha dimensão da importância do seu Oswaldo na vida do Fernando? Como que foi esse processo para você? O que você aprendeu, né, com todas essas histórias? Sim. Primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Um abraço para o César e para todos que acompanham. Eu, sim, tinha total dimensão da importância do Oswaldo na vida do Fernando, porque eu conheci o Oswaldo e convivi com ele. Não tanto quanto eu gostaria e não por tanto tempo quanto eu gostaria, mas eu tive a oportunidade de almoçar e jantar com ele algumas vezes. Eu estive hospedado em Angra dos Reis, junto com ele e com a dona Concepción, que é a mãe do Fininho e da Paula. Então, eu convivi com o Oswaldo. Em relação a fazer o livro, ou seja, ter a oportunidade de ajudar o Fernando a contar algumas dessas histórias que são tão importantes para ele, pela maneira como ele foi criado como pessoa e se desenvolveu também como jogador. Nós temos um trabalho juntos, que é do ano de 2003, 2007. Mas 2003 é o ano da sua aposentadoria. Comecei a escrever. Você começou a escrever. O livro foi lançado em 2008. É um livro sobre histórias da carreira do Fernando. Aqui tem, né? É um livro chamado Aqui Tem, Histórias e Vitórias de Fernando Meligeni. E a gente já tinha essa dinâmica, né? E ao longo desse período, desde 2008, o livro sendo lançado, nós continuamos conversando a respeito desse tipo de coisa. O Fernando fez outros 2 livros que são muito específicos para tenistas, e ele fez esses 2 livros sozinho, junto com o editor dos 2 livros. Ele não precisou de ninguém para ajudá-lo a escrever, e ele não precisaria de qualquer pessoa, muito menos de mim, para contar as histórias do Oswaldo. Mas eu fiquei muito feliz, comovido por ter sido escolhido para ajudá-lo a fazer isso, justamente porque eu sabia da importância do Oswaldo na vida dele, e eu também sabia da diferença que o Oswaldo representa como pessoa, que para mim é o ponto central de tudo isso. Então não é a questão do Oswaldo, pai do Fernando e da Paula, avô dos netos dele, marido da dona Concepción. Não se trata apenas disso. O Oswaldo era uma dessas pessoas que, quando você tinha a oportunidade de conversar, você percebia o tempo todo, número 1, que ele estava ali em 100% da capacidade dele. Número 2, que aquela conversa ia te fazer bem, de algum jeito. Ou ia te ensinar alguma coisa que você não sabia, ou ia te fazer se sentir melhor em relação a qualquer coisa que você pudesse conversar. Então eu tinha noção
de quem era o Oswaldo. Quando o Fernando me falou sobre a possibilidade de fazermos algo juntos, que tivesse um caráter do livro que a gente fez, eu falei, na hora, vamos fazer. Me mande o que você tem e vamos fazer. E como que foi esse processo? Acho que o processo foi fácil. Eu acho que trabalhar com o André é muito fácil, né? Porque eu acho que você pode esbarrar no perigo do ego de cada um querer fazer um livro, né? Porque eu escrevo de uma forma muito do coração, muito não preocupado com o livro, e sim com o que eu estou sentindo. E você tem uma pessoa que realmente entende da escrita, é um jornalista, é um cara que está super habituado a escrever todo dia, que tem a sua forma e tranquilamente poderia querer levar a coisa muito para ele. Com certeza dentro do texto tem muita coisa que ele não escreveria exatamente assim. E tem coisas que ele muda. Então aí ele não gosta de elogios, mas eu adoro fazer elogios e ele fica bravo comigo. Mas aí eu acho que é um primeiro ponto muito legal, que você vê que há uma generosidade do lado dele de falar, entender o que você está querendo passar, tentar melhorar, tentar colocar mais no livro do que é uma coisa, mas não perder a essência. Claro. E eu senti todas as vezes que ele me mandava, porque eu mando para ele e ele começa a fazer ajustes. Tá. Tanto que teve uma parte que foi, acho que o único que a gente ficou mais assim, é que eu mando 100 páginas de Word, achando que vai ter 30 histórias, e quando ele começa a pegar a história daqui, história dali, você fala, peraí, tinha 30, agora tem 29, agora tem 28, porque ele juntou 3. Tudo bem. Na hora que você fala, em uma hora ele te falou, acho que vai faltar história. Eu falei, não, mas tinha um monte de coisa escrita. E ele teve que cortar pela expertise que ele tem. Mas acabou sendo muito fino a sensibilidade dele de botar essa história junto com essa. Porque você percebe que dentro de um capítulo tem 3 histórias diferentes. Imagina que essas 3 histórias eram 3 capítulos para mim. E para ele foi 1. Às vezes tinham 5, né, em uma. E para mim eram 5. Eu estava esperando ele falar, tá vendo essa aqui? Aumenta um pouco. Conta mais um pouco disso. Ele, não, adorei isso aqui. Junto com essa e virou capítulo 4. Um quebra-cabeça. Não, quebra-cabeça. Então, esse lado, para mim, acho que foi muito fácil trabalhar junto. Porque, desculpa, mas muitas coisas estavam interligadas, né? E o Fernando, ele foi escrevendo e, óbvio, tirando as coisas de dentro da maneira como ele achava que deveriam ser e da maneira como ele sentia, principalmente. O livro tem um grande mérito, eu acho, que é passar emoções. Independentemente da coisa tenística ou não, né? Enquanto a gente trabalhava junto, eu fui percebendo que a gente ia ter uma chance razoável de tocar as pessoas na questão das relações. Pai com filho, filho com pai, quem perdeu o pai, quem ainda tem o pai. E felizmente isso tem acontecido. Tem pais que depois de ler os livros dizem pra gente que estão reformando um pouco a maneira de tratar os filhos por causa do que leram. E tem filhos que perderam os pais e fazem referências. O seu Oswaldo era muito parecido com meu pai. Meu pai é assim como ele. Isso me ajudou a entender e aceitar certas coisas e tal. Valorizar outras. Então, o livro tem essa particularidade e eu fui percebendo que até o Fernando, ele escrevia ouvindo tango e se deixando levar. E eu recebi tudo isso. Quando eu recebo de uma maneira completamente diferente, porque o meu ângulo é outro. O meu ângulo é como que nós podemos transformar isso aqui. E só para quem não sabe, ele escreveu ouvindo tango porque você ouvia muito tango na sua casa. Isso, Muito. né? Porque o tango o ajudava a conectar. Claro, né? memória. E aí eu recebia as coisas de uma forma, com um ponto de vista diferente. Assim, deixa eu ver isso aqui e entender como que isso pode chegar para as pessoas. E aí eu percebia passagens que eram muito similares do ponto de vista das sensações. E aí realmente foi
um trabalho em alguns capítulos de organização das ideias ali Legal. para a gente conseguir contar as histórias. Legal. O livro é bem vivo, né? Assim, tem muitas aspas, então é muito legal a clareza, né? Sua memória também de lembrar dos diálogos que você teve com o seu pai. Eu quero adicionar uma pessoa aqui na nossa conversa que com certeza, se não estivesse em Portugal, estaria aqui, César Augusto. Então vamos dar play à primeira pergunta dele. André Kfouri, Fernando Meligeni, tô mega feliz de vocês estarem aqui batendo esse papo com a gente. Como eu disse na abertura, são dois caras que eu admiro muito, muito, muito. Eu tenho algumas perguntas, vou dividir entre vocês dois. Claro, se o outro tiver algum pitaco aí para dar, fica à vontade. Primeiro pro Meligeni. Fui no lançamento do livro em Campinas, evento super legal. Fiquei feliz demais de encontrar vocês e saindo de lá, li o livro em 2 dias. Achei demais, adorei. Não vou dar spoiler, mas tem um capítulo que você fala que seus pais tiveram uma postura ali em determinado momento da sua vida que foi meio que ou vai ou racha. Quando um pai faz isso para o atleta, na sua opinião, é mais um voto de confiança ou uma pressão para medir o quanto o filho realmente quer aquilo? No livro, por exemplo, na mesma casa, com a mesma criação, você e a sua irmã tiveram decisões diferentes. Como você encarou, na época, o que seus pais fizeram e como você vê isso hoje, que você tem mais experiência de vida? Eu só quero também somar, né, a minha impressão como leitora. Porque assim, você se aposentou em 2023. 2003. Em 2003 eu tinha 6 anos, então assim, eu não acompanhei essa trajetória em tempo real, né? Fui, sobretudo, conhecer a história do seu pai lendo o livro, né? E pude sentir bastante, assim, a energia dele. E a impressão que eu tive é que, assim, em muitas passagens, mas me marcou bastante a passagem que vocês escreveram, que você estava no carro com seus pais e com a sua irmã, na Avenida Brasil com a Rebouças, aqui em São Paulo, e aí o seu pai falou assim, vocês querem ficar 1 ano focados no tênis e deixam a escola por um tempo? Para mim, aquilo foi, assim, um divisor de águas, assim. Eu acho que, obviamente, né, a gente... não vamos discutir sobre o seu talento, não é isso, mas a impressão que eu tenho é que se seu pai não existisse, se ele não estivesse ali, talvez você não estaria aqui hoje. Talvez você não seria um dos melhores tenistas do Brasil. Essa é a impressão que eu tive. Você tem a impressão corretíssima. Meu pai era um cara que falava por analogias, ele não falava abertamente. Ele não falava assim, eu acho que você está jogando mal, ou você está jogando bem. Ele te fazia pensar, ele te botava com a cabeça para ali, o que você acha que você jogou? Como que você acha que você jogou? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Ele nunca era direto, porque ele te fazia pensar. Então, quando ele primeiro essa passagem que você fala, na verdade, ele estava vendo até onde a gente queria pagar o preço. Meu pai sempre foi sobre pagar o preço. Ele tinha muito claro que as coisas que você precisava, para qualquer coisa que você for fazer, e isso foi um dos grandes ensinamentos, não adianta, você quer ser um jornalista, você quer ser um atleta, você quer ser um médico, ou você quer jogar um videogame. Se você quiser ser melhor, você vai ter que pagar um preço ali de treino, de trabalho, de dedicação, de dia a dia. E ele sempre foi um cara que não negociou isso, caráter e você pagar o preço. Então, naquele primeiro momento, é o momento onde ele tinha dúvidas sobre a Paula, porque a Paula não sabia realmente se queria jogar e pagar o preço, e ela não queria mesmo. Ela não achava que a competição era uma coisa tão gostosa para ela sofria sobre, até hoje a gente dá risada sobre isso e fala sobre isso, ela não gosta, mas eu queria. Então ele deu a possibilidade e ele dava a possibilidade para os dois. A coisa da Argentina, que o César perguntou, é a mesma coisa. No final das contas você quer ficar, fica e paga o preço. Quer voltar, acabou. Porque aí, só para quem ainda não leu o livro, né, se você puder contar, né? Porque eu vou para a Argentina com 15 anos e vou numa situação completamente diferente do que eu vivia no Brasil. A gente era de uma classe média. Meu pai não era de classe média e virou um classe média porque virou um grande fotógrafo. Então, meu pai me levava, minha mãe me levava para o treino, voltava, tinha toda a estrutura. E, de repente, você vai para uma Argentina que você mora numa casa de família, longe da família, não tinha amigos, né? Sem tanto dinheiro para gastar, porque tinha um dinheiro ali contado para o dia a dia, você não tem vida social, e de repente, sozinho com 15 anos de idade, bate
não a deprê, mas bate a tristeza. E a primeira oportunidade que eu tive é pegar o telefone e ligar e falar, quero voltar. E o que seu pai falou? Meu pai falou, volta, não tem problema nenhum, te manda a passagem amanhã. Só que se você voltar, você para de jogar. No sentido, hoje, para mim está muito claro, naquele momento me deu raiva, eu fiquei muito mais na raiva. Ele também sabia que eu era movido a provar para as pessoas, provar. Até hoje sou um pouco assim. Você fala, você não vai conseguir ficar sentado 2 minutos sem mexer o pé. Eu vou fazer a vida aqui para tentar ficar parado querendo morrer. Então ele também tinha isso. E eu não sei se ele ia fazer, mas naquele momento ele sentiu que era a decisão a ser feita, mostrando. E ao mesmo tempo ele tinha razão. Se você não aguenta ficar 3 meses sozinho, você não aguenta jogar tênis, porque o tênis é isso. O tênis é solidão. O tênis é viajar o mundo. Então, ele era um cara à frente do tempo nessas coisas. E agora, você me perguntar, eu sempre pergunto pra minha mãe, e aí, será que ele iria fazer o que ele estava falando? Não sei. Mas eu não acho, como você perguntou, eu não acho que é uma pressão. A vida é uma pressão. Lógico que tem... Meu pai era um cara que era muito duro, mas ele era muito carinhoso. Ele era muito firme, mas ele estava o tempo inteiro conversando. Não era como um cara que faz isso, ele não era autoritário. Então, e tinha minha mãe no meio ali, que era muito brava, mas era geleia. Tem que entender a tu papá. Aquela coisa meio mãezona. É que, no final das contas, você que tomava a decisão, né? Ele não obrigava sempre, nada. Como sempre. E hoje eu vejo as nossas decisões, provavelmente o André com as filhas dele. A gente não pode ir na faculdade ir lá e fazer vestibular por eles. Eu não posso ir lá para minha filha que joga futebol entrar, ela foi sacada do time, liga, pai, me tiraram do time, joguei só 3 minutos. Falei, na próxima vez você lá entra, se ele te der 2 minutos, você arrebenta com o jogo em 2 minutos. Né? É um olhar diferente. E não é o olhar de ir lá, peraí que eu vou falar com o técnico. Vou perguntar por quê. Não. Se ele te der 2 minutos, você vai lá e 2 minutos você faz um gol, ou você arrebenta com o jogo. Você mostra para ele que você merece 4. Depois você vai merecer 6, depois você vai merecer ser titular. Um pouco o legado que meu pai me deixou. E seu pai te ensinou a não dar tanta importância para elogios? Não sei, eu acho que todo mundo gosta de elogios. Mas eu não tinha. Hoje, eu acho que, pensando aqui, Laura, um pouco, não um trauma, mas é uma coisa que eu não gosto hoje. Eu acho que se você tem que elogiar, você tem que elogiar. Eu acho que não tem que ser a bobeira, sabe? Todo dia que eu falo com o André vai e me elogia. Todo dia eu elogio ele, a gente faz essa brincadeira. Pô, você escreve muito bem, não aceito elogio de amigo. Existe isso. Mas eu acho que todo mundo merece elogio. É que tem uma passagem no livro, né, que ele fala... Mas eu acho que ele mesmo respondeu sua questão. Porque no livro, no final do capítulo que a gente trata sobre isso, tem uma frase do Oswaldo dizendo, realmente eu passei do ponto. Eu tinha medo de que você se acomodasse, se eu te elogiasse muito, mas eu percebo que eu fui rígido demais, eu deveria ter sido diferente. Porque, obviamente, a gente está falando aqui de uma pessoa que é encantadora em todos os sentidos, e alguém com um nível de sabedoria, ele tinha uma sabedoria simples ou uma simplicidade sábia, tanto faz, né? Não importa a ordem, que era distinta mesmo. E isso não significa que ele fosse uma pessoa perfeita, que não errasse, nunca tenha dito nada para alguém que não era a melhor coisa que ele podia dizer naquele momento ou a melhor coisa que a pessoa podia ouvir. Então tem ali uma admissão que ele, durante a carreira do Fernando inteira, talvez tenha sido rígido demais. Poderia ter sido um pouco mais elogioso, um pouco mais né, um pouco mais quente, mais caloroso. Ele mesmo chegou a essa conclusão. Mas eu achei muito legal, assim, me marcou. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas em algum trecho fala sobre que a gente às vezes para de querer. Então ele, de certa forma, te influenciava a continuar querendo. Né? Ele tem uma frase dessas. Sim, sobre os objetivos e os sonhos, sim. Exato, é esse trecho. A diferença entre o sonho e o objetivo. É que o sonho está muito longe e o objetivo está mais perto. Se você coloca vários objetivos, você acaba se aproximando do seu sonho. E que o grande problema das pessoas é que elas largam os objetivos e aí o sonho
E é meio contraditório, né? Porque ele elogia tão pouco, mas ele te ensina a você botar objetivos curtos para você se autoelogiar. Isso, exato. E ao mesmo tempo ele não elogiava. Então hoje você é 500 e amanhã ele fala, qual que é o teu objetivo de amanhã? Eu quero ser 400 amanhã. É pouco, mas você se autoelogia. Mas ele não ia e fala, pô, parabéns, você tá 400. Sim. 400 não é nada. Porque como ele tinha o medo que eu ficasse feliz com 400, ele não me elogiava 400. Mas ele pedia para eu me elogiar. Só que naquele momento você não tem esse discernimento. Você está no objetivo. Então, se você parar, o André falou uma coisa. Nos dias de hoje, se você parar para pensar, que a gente bota no papel se está certo ou errado, né? Que isso é o grande problema da internet. Eu não sei como meu pai também lidaria com isso, né? Porque exigência é demais. Ele era um cara que era no acerto e no erro, no acerto e no erro, no acerto e no erro. Mas é o tempo inteiro ativo, vivo. E isso era muito legal. Né? Tudo ele tinha uma resposta. Tudo ele tinha uma maneira. Só que ele deixava você errar. Que eu acho que isso era maravilhoso. Isso que eu mais tenho dificuldade da ensinar os filhos. Você vê que ele vai bater a cabeça, mas que não vai se machucar, e você deixar. E falar, deixa bater, bateu e falou, tá vendo? Eu tinha te falado para não bater. Mas não falar, não, filho, você vai bater. Isso para mim é o mais complicado. Hoje em dia, mais ainda, a gente bota as desculpas do mundo moderno, não sei quanto, mas eu acho que nisso ele falava, vai, bate a cabeça. Você pode contar a história de quando você quebrou a sua raquete e ele te fez... Não, você conta. Quando eu no paredão com a Paula, o livro se fala de valores, no final das contas, né? São vários valores que eu aprendi. E meu pai tinha muita preocupação com a coisa do valor, como eu tenho, e acho que você tem, e o André tem, com valores sobre dinheiro, sobre achar que você pode ter qualquer coisa. E eu lembro que meu pai começou a ganhar um pouco de dinheiro, mas mantinha, e nunca foi rico, a gente nunca foi rico, mas ele tinha essa preocupação do que é teu e como você tem que cuidar. E eu, num dia, competindo, eu e minha irmã, óbvio, coisa de irmãos, ela jogava tênis também, ela jogava melhor que eu, ela era mais velha que eu, tenho 4 anos a mais. E ela me surrava no paredão, na quadra, ela ganhava de mim sempre. E eu achava aquilo uma afronta para mim, eu queria matar ela. E uma dessas vezes eu bati a minha raquete querendo bater na lona, nas coisas, e bati num cano. E minha raquete naquela época era aquelas raquetes mais de alumínio. Então a raquete ficava meio uma meia-lua. E eu bati, a raquete ficou meia-lua, e quando eu volto para casa eu falei, eu vou tomar uma bronca daquelas homéricas. Né? Meu pai, nesse sentido, ele não fazia concessão, não fazia... E aí quando eu chego à noite, era uma capa, que a gente abria a capa, eu abro a capa, pai, tenho que te contar, mostrar uma coisa. Puta, eu errei, fiz não sei o quê, e eu mostro a raquete. Ele fez a cara assim, aí não falou nada. Quando ele não fez nada, eu voltei pro quarto. Falei, meu, me dei bem, me salvei, tá ótimo. O máximo foi uma carinha feia, pensei que ia ser sermão. Só que eu jogava depois de 2, 3 dias. Um jogo super importante, com um cara que a gente, um rival, no Tênis Clube Paulista. E aí eu entro na quadra para jogar, e meu pai foi, e eu vou lá jogar. Só que antes eu falo, pai, preciso comprar uma raquete, minha raquete tá torta. Ele falou, não, você não quebrou a raquete, você não bateu a raquete? Vamos com a raquete que você tem. Eu falei, mas eu não vou ganhar, não é possível ganhar. Com a raquete grande é difícil, com a normal, não nem para acertar a bolinha, é possível. Vou ter risco. E ele foi comigo no jogo, conversou com o pai do outro menino, o pai do outro menino olhou tipo aquilo lá como uma afronta também, uma coisa errada. Entrei na quadra, tomei um pau, acabou o jogo. E me deixou um bom tempo com a raquete do jeito que estava, pagando mico, fazendo feio, ele junto, mas me mostrando o valor das coisas. Você fez, pague. Então, são coisas que hoje você faz uma besteira, você sabe que você vai pagar. E depois não adianta reclamar, eu falo que a culpa é tua, a culpa é do André. Então, ele estava muito preocupado com a educação diária, né? E as atitudes que a gente tem.
Perfeito. Bom, vamos soltar então a pergunta que o César fez para o André. André, na parte da comunicação, isso eu acho que é cada vez mais importante na vida de um atleta, com redes sociais e tudo mais. Como você acha que os pais podem ajudar o filho nesse sentido e como os pais podem atrapalhar o filho nessa área da comunicação? É uma ótima pergunta e eu cada vez mais me convenço que é preciso limitar, mas é preciso ser cuidadoso também ao falar sobre isso, porque se você de uma hora para outra tem uma atitude, entre aspas, autoritária e dizer para um menino, uma menina de 15 anos, 16 anos, você só vai poder usar o celular ou mexer no seu computador por 45 minutos de manhã e mais meia hora antes de você jantar, você está levando a coisa para um tipo de experiência que eu acho que também não é o melhor. Então é claro que é preciso ter limite e eu acho cada vez mais que em determinadas situações a pessoa, ou seja, o adolescente no caso, precisa ter essa noção. Ele precisa entender que ele pode controlar isso e pode controlar os malefícios de ficar tanto tempo mergulhado, principalmente em mídia social, que é uma coisa que pode atrapalhar demais. Então, por exemplo, levando a conversa para saindo do esporte, que foi o que o César perguntou, levando para a vida normal de um adolescente estudante. Uma das minhas filhas tem 17 anos e ela percebeu que quando ela precisa estudar, porque tem uma semana de prova, e ela precisa realmente se concentrar naquilo que ela está fazendo, ela desliga o celular e deixa o celular fora do quarto. Isso faz com que ela consiga se ligar, se concentrar, não sofrer distrações e utilizar aquele tempo de estudo da melhor maneira. Levando isso para o ambiente esportivo, que é o que você perguntou, César, a minha impressão é que o mesmo tipo de controle da própria pessoa deve ser exercido. Então, se tem um menino, uma menina que está começando no esporte de maneira mais séria, 15, 16 anos, essa pessoa precisa entender que se ela se proteger, principalmente nos momentos de maior pressão, ela vai estar contribuindo para o próprio desempenho, para que a cabeça fique mais tranquila e, consequentemente, aquilo que ela tem que fazer na hora da competição, na hora de ter o desempenho, ela tenha melhores possibilidades de fazer direito, de fazer bem e conseguir qualquer que seja o objetivo que ela quer. Então, eu acho que atrapalha muito, mas eu acho que a imposição em como usar, a pessoa precisa aprender a desenvolver e aplicar na própria vida. É a minha impressão. Bom, então agora vamos dar o play para mais uma pergunta do César, porque agora a gente vai entrar num outro assunto. Tá. Você tem 2 sobrinhos no tênis jogando em alto nível. Você participa da vida esportiva deles? O que você faz com eles que o seu pai fazia com você e o que você faz com eles diferente do que o seu pai fazia com você? Eu acho que são dois casos completamente diferentes, né? Eu acho que, começar pelo que ele me perguntou, o que eu faço que meu pai fazia é ser muito sincero. Óbvio que meu pai não jogou tênis, então ele não conseguia entrar em certas análises. Eu olho o jogo e posso falar alguma coisa se eu tiver lugar para fazer. Vocês nem brincavam assim de jogar? Não, meu pai jogava, brincava um tênis, mas um tênis de não... Ele não poderia, depois de um jogo, falar, eu acho que você devia jogar mais alto na esquerda. Sim, sim. O lado tático, às vezes ele se metia, querer falar uma coisa assim, de uma coisa técnica, mas pai. Você olha ali, você dá aquele... Ok, mas não era uma pessoa que entendia tanto de tênis para se meter. Ele era muito bom do lado mental. Ele me via, ele me conhecia muito, via se eu tinha medo, se eu tinha ansiedade. E nisso aí ele conseguia me ajudar, mas não do lado tático. Eu tenho com meu pai eu acabei, antes do meu pai falecer, eu brigava muito com meu pai, porque ele achava que eu tinha que me meter mais na vida da Carol e do Felipe. E eu sempre ia contra,
falando que... Carol e o Felipe são os filhos da Paula. Isso. Isso. Eu ia contra no sentido falando assim, no dia que eles me ligam e na hora que eles me pedem, eu estou 100% presente. Enquanto eles não fizerem isso, eu não vou me meter. Porque eu respeito porque é uma relação diferente de filho para tio. Eles têm treinador, eles têm mãe que joga tênis, tem pai que joga tênis. Então, para mim era muita gente dando pitaco. Ah, mas você é o cara que mais jogou bem na família. Tudo bem, mas é mais um pitaco. Eu acho que você tem que fazer isso, acho que você tem que fazer aquilo, acho que você tem que treinar com esse, com esse. Então, quando eu tento não me meter, me meto mais no sentido com a Carol, porque ela me pede mais, o Felipe me pede menos, ele quer fazer mais a vida dele, do jeito dele. Durante um tempo eu sofri, no sentido, porque eu vejo que ele vai cometendo erros, que muitas vezes, quando a gente já começa a ter 50 anos de idade, já passou por tanta coisa, você fala, pô, a gente poderia criar um atalho aqui para ele, e ele não quer, mas ao mesmo tempo a gente sabe que na vida a gente tem que passar pelas experiências. E como que era o seu pai com eles? Mudou, assim, relação de filho para O meu pai com eles, ele era muito parecido como eu sou com eles. Com a Carol, ele sabia das limitações técnicas da Carol e do coração absurdo que ela tinha, então ele respeitava esse lado e era um pouco mais conversador com ela, conversava mais. E com o Felipe, muito mais habilidade, mas uma cabeça um pouco mais solta, ele era mais duro. Eu também sou um pouco mais duro com o Felipe, até por ser um menino e ser do mesma categoria que eu, né? Eu sei muito mais do tênis masculino do que o feminino. Então, quando ele vem com algumas coisas, mas eu acho, é diferente a Carol a falar, que o circuito feminino tinha é diferente. Não tem muito o que falar, eu não joguei. O masculino eu joguei. Posso ter jogado há 20 anos atrás, mas jogamos o mesmo, eu estaria te enfrentando hoje. Então, o que você está falando não tem nenhuma razão. Aí eu vou lá e brigo. Aí daí eu discuto. Mas eu aprendi que eu acho que foi o meu pai acabou fazendo no meio para final da minha carreira, que entender, ficar paradão ali e quando o telefone toca, fala, tá, o que você precisa? Tá à disposição. Eu estou sempre disponível. Legal. Quando precisa. Mas ele está jogando nesse minuto que a gente está gravando, ele está jogando. Vai acabar o jogo, eu estava vendo um pouco do começo do jogo. Eu já tenho alguma coisa para falar para ele. Eu não vou pegar o telefone e ligar para ele, eu achei isso. Agora, se ele pegar e falar, tio, você viu o jogo? Vi. Você achou o quê? Isso. Perfeito. Se ele não perguntar nada, vai morrer comigo. Agora, isso é você com seus sobrinhos. E você com seus filhos? Eu não sou muito diferente. Porque eu sei que no você sentido, comentou que eles não jogam Carol, tênis, né? A Alice joga futebol. Eu não me meto. Não me meto. É óbvio que ela tem 11 anos e não entendo de futebol. Eu entendo de atitude, como eu posso falar uma coisa ou outra, mas tento me reservar o máximo possível ao pedido deles. Se eu ver que aprendi isso em casa, se é o extremo, se eu ver que alguma coisa está sendo perigosa, eu vou me meter. Mas se eu ver que é mas poderia encurtar um milímetro a vida dele, eu tento não me meter, no lado esportivo. No lado, na prova, que tem que estudar, isso aí é normal, aí eu acabo me metendo normal. Mas não vou pegar o telefone, nunca peguei o telefone e ligar para um professor, para uma pessoa, para um pai de um amigo, porque... Não, isso aí eu tento fazer com que ele se autodefenda. Maravilha. André, César, nosso pai de atleta, separou mais uma pergunta para Vamos você. lá. Você escreveu um livro de um pai que era participativo, que era presente. Agora, tem atleta que vence apesar dos pais. A gente pega aí um exemplo de um Jimmy Butler, que foi abandonado pelos pais quando ainda era muito jovem. Como você acha que a figura do pai, a figura da mãe, influencia na construção da carreira de jovens atletas? Ou o pai presente, ou o pai que simplesmente, vamos dizer assim, não existe. Como isso influencia na vida esportiva do jovem? Tão complexo, né? No mundo ideal, os pais, eles estão sempre presentes na vida de um jovem ou de uma jovem que quer seguir pela carreira esportiva. Eles estão sempre disponíveis para aquilo que
esse filho ou essa filha desejam fazer, e ele só tem influências positivas, né? Num mundo em que todo mundo acerta sempre e sabe de tudo. As coisas não funcionam assim, elas são muito diferentes disso, mas eu acredito na presença, eu acredito no suporte emocional e eu acredito na sinceridade acima de qualquer coisa. A pior coisa que você pode fazer, eu acho, nessa posição como pai, é colocar na cabeça de um filho ou de uma filha que eles são melhores do que são, ou que o futuro deles está garantido, que tudo vai caminhar bem e todos os sonhos serão realizados. Ou pior, né? Quando as coisas dão errado, na hora de conviver com derrotas, que é uma coisa que provoca um aprendizado tão importante, tirar a responsabilidade do menino, da menina que tem, dizer que tudo é culpa dos outros e criar um mundo paralelo em que, né, aquele filho ou a filha também tem tudo preparado para eles e não erram nunca e tudo vai sempre caminhar bem. Eu interferiria o menos possível na parte técnica, as minhas filhas não procuraram nada nessa área esportiva, mas eu interferiria o menos possível na parte técnica, deixaria isso a cargo das pessoas que são responsáveis por isso e têm capacidade para tocar esse ponto, mas eu estaria sempre muito atento na parte emocional e principalmente na parte de formação de caráter, que é minha responsabilidade. E eu acho que isso se traduz para o local de competição, seja uma quadra, um campo de futebol, uma piscina, um recinto de competição de ginástica, o que for. A formação de caráter, ela tem que passar por todas as áreas da vida, eu acho que isso é muito importante também. Você tem 2 meninas? Tenho 2 meninas, mas eu tenho um enteado que joga tênis. Ah, que legal. Então eu participo, de certa maneira, de algo assim também, e é assim que eu me comporto. Quantos anos tem? As minhas filhas têm 20 e 17 e o meu enteado tem 16. E os seus filhos? Tem 15 o Gael e 11 a Alice. E vocês chegaram a trocar bastante ideias assim de paternidade nesse processo da escrita do livro? Demais, demais. Essa foi uma parte muito boa de fazer um projeto como esse juntos, não só na questão de o que é o papel de cada um, né? No meu caso, um pouco mais de pressão, porque da mesma maneira que eu me senti feliz e comovido e orgulhoso de ter sido convidado para participar, eu entendia que o Fino só merecia o melhor e o Oswaldo, antes do Fino, só merecia o melhor também. Então eu tive muita... Eu não diria que eu tive ansiedade, porque felizmente eu não lido com esse tipo de coisa. Não sei porquê, não é um mérito meu, é só uma questão bem factual da vida. Mas eu tive muita preocupação em garantir que aquilo estaria contando com o meu melhor. E depois, quando a gente passou a procurar uma editora para fazer o livro, porque a gente não sabia, a gente preparou o livro está pronto, vamos procurar contatos aqui, liga, manda um e-mail, manda um manuscrito e tal. Eu tive um pouco de temor por causa da gente não conseguir fazer o livro do jeito que a gente queria fazer. Alguém querer mudar isso, mudar aquilo, não, vamos adaptar, etc. e tal. Mas, qual foi a sua pergunta mesmo, específica? Eu entrei num raciocínio e acabei eu me falei perdendo. sobre a questão de paternidade, assim, de vocês Exato, compartilharem. Desculpa. Imagina. Desculpa. A gente falou muito sobre isso, a gente fala muito sobre isso, né? Porque os filhos do Fernando são um pouco mais jovens do que as minhas filhas, mas meu enteado joga tênis, então é uma coisa que faz parte das nossas conversas praticamente o tempo todo. E essa aventura que acaba se misturando, o pai do Fernando com ele e com a irmã dele, o Fernando com os filhos dele, eu com as minhas filhas, meu enteado e tal, tudo isso se mistura numa conversa que é meio contínua, entendeu? E é claro que o Fernando tem muito dos exemplos do pai, eu tenho os exemplos dos meus pais, e que eu procuro exercitar. Sempre tive uma relação maravilhosa com eles também. E é uma conversa que a gente tem praticamente todo dia, assim, que a gente se fala e esse assunto acaba surgindo. Legal. Queria falar sobre... Talvez vocês tenham visões diferentes, assim, né? Mas em relação ao fracasso, porque tem um momento do livro que você fala, né? Que a sua família, ali o seu núcleo, né? Pai, mãe e irmã,
apostaram em você. E aí, em certo momento, você teve medo de, cara, se eu fracassar, não sei se eu vou conseguir lidar com isso, porque vai ser um fracasso para mim, mas também vai ser um fracasso para minha família. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que são dois momentos completamente diferentes, né? Eu acho que a gente vai amadurecendo, né? Quando a gente está falando do livro, a gente está falando de uns 10, 12 anos de idade até os 20, 30 anos, 32 anos que eu parei de jogar. E principalmente nesse lado do fracasso até os 17, 18 anos. Ou 20 anos, né? Que aí que eu não conseguiria... Muito mais estava em jogo, né? De repente com 22, 23 anos eu percebia que não joguei bem o suficiente para me pagar e tive que parar de jogar e fazer outra coisa. Naquele momento, com certeza para mim seria um fracasso absoluto. Hoje, olhando com 53, eu não acho que seria um fracasso. E eu não acho que meu pai e minha mãe olharam aquilo como fracasso ou sucesso total. Primeiro porque eles não esperavam que eu fosse o cara que eu fui, 25 do mundo. Não. Acho que meu pai não tinha esse, vai jogar bem, vai jogar os grandes campeonatos, legal. Mas a palavra fracasso, hoje, para mim, ela é muito mais do quem desiste do que quem não alcança. O fracasso é você não tentar até o final. Se você achar realmente, eu quero ser jornalista, eu quero ser médico, tentei tudo e não deu certo e agora eu vou virar não sei o quê. Tudo bem. Isso não é desistir. Desistir primeiro, segundo problema ali, tá difícil. Tem muita gente que quer o mesmo objetivo que eu, então eu vou desistir porque é difícil demais. Não, se é difícil demais, aí sim você tem o direito de se sentir fracassado por não ter tentado. Se eu tentei, até a hora que eu falei, agora complicou, porque eu preciso de dinheiro, porque eu preciso viver, porque eu preciso isso, aquilo, eu tenho que mudar, faz parte. Fui a minha melhor versão. Você foi a tua melhor versão? Você tentou o melhor que você podia? Tentei. Então, eu, com certeza, hoje, eu teria uma visão a respeito, fui 500 no mundo, não me paguei, meus pais achavam que eu ia ser melhor, naquele momento eu ia me sentir fracassado, provavelmente hoje eu ia falar, Fernando, você tentou tudo. Hoje você está fazendo outra coisa, hoje você é jornalista, hoje comentando tênis, beleza. Mas você não conseguiu ser 100 do mundo, que era teu sonho. Falo muito isso com a Carol, com o Felipe, mais com a Carol. Que ela fala, mas se eu não for tanto do mundo, eu vou fracassar. Eu falei, não vai fracassar. Você vai fracassar se você tivesse parado. Hoje você tem 28 anos e você está tentando, batendo na parede, tentando, errando e acertando. Mas você está tentando. Então, se ela hoje decidir parar de jogar tênis, eu sou o primeiro a falar, para tudo. Você não fracassou. Não. Eu não aceito essa palavra para você. Você tentou e não alcançou, de repente, o teu objetivo. Ou, de repente, você botou o objetivo muito acima do que era possível para o tênis que você jogava. Isso faz parte. Minha esposa quer ganhar o Oscar. De repente, é um objetivo acima do que você possa conseguir. Ou não, ou pode ser. Fernanda Torres está aí para dizer o que ela não ganhou ela pessoal, mas ela ganhou com o filme. Alguém esperava? Não, esperava. Será que ela esperava? Ou era um sonho muito longe? Era, naquele momento. Mas ela conseguiu. Num filme que ganhou um Oscar. Legal. E você, André, compartilha do mesmo posicionamento em relação ao fracasso? Totalmente. Eu acho que os fracassos todos que são mais utilizados para fazer uma leitura sobre as carreiras e o produto final de pessoas, principalmente no esporte, eles são visões precipitadas, na maior parte do tempo, feitas por pessoas que não compreendem a verdadeira jornada, né? E isso não significa dizer que o resultado não interessa. O resultado é o objetivo final de tudo. Só que o resultado, no seu melhor sentido, aquele que é sempre celebrado e é uma coisa para poucos, ele é para poucos mesmo, né? Então, o que é o esporte? É uma coisa que, principalmente num país como o nosso, deveria ser massificada e não é. Existe a identificação do talento, o desenvolvimento desse talento. No caso de poucos, uma chance
o profissionalismo, muito poucos o profissionalismo de fato, menos ainda o sucesso. Então, o fracasso real é o fracasso dos que não tentam e dos que, ao final da história, sabem que não fizeram o que era necessário, fizeram o que queriam fazer. Quando você faz o que é necessário e o resultado final não é o que você esperava, é óbvio que você tem todo o direito do mundo a sentir algum nível de decepção, mas não com aquilo que você entregou. E para mim, a jornada é essa aí, é o que você entrega. Legal. Bora para mais uma pergunta do nosso pai de atleta, César Augusto. Você, claro, trabalhou no livro com o André, mas eu queria saber o que você sentiu quando você pegou o livro pela primeira vez, quando você leu o livro pela primeira vez. Não como autor, mas como filho. Eu tive dois sentimentos, né? O primeiro, quando o livro chegou, que foi uma emoção, até eu botei na internet naquele dia, de chegar o primeiro livro que chegou para mim, né? O André veio pra gente, o André até falou que chegou o livro aqui, na minha casa não tinha chegado, não falei nada, estava na maior ansiedade, aí chegou, estava lá embaixo, chegou. Esse foi uma primeira grande emoção. E eu demorei para ler o livro inteiro. E é engraçado, né, porque... Por algum motivo, não? Não. As minhas coisas, elas têm... Ao mesmo tempo que eu sou uma cabeça muito solta e muito, muito de boa, eu aprendi que tudo tem que ter um porquê. Por que eu estou aqui? Ele tem um porquê. Por que eu fiz isso? Eu sempre me pergunto, quando qualquer convite que eu recebo, qualquer oportunidade que eu tenho, qualquer coisa que eu vou fazer, a primeira pergunta que vem é por quê? Fui convidado para ser comentarista. Por quê? Por que eu seria? Por esse lado é legal, por esse lado é legal, por aquele lado... tá bom, eu vou aceitar. Posso falar com 1000 pessoas, mas eu pergunto por quê. E quando eu recebi o livro, eu obviamente já tinha lido todos os capítulos, né? Porque a gente escreveu juntos, né? E vinha, e eu lia, e ele me mostrava, muda aqui, muda ali, mas era o final, esse aqui vai ficar. Então eu já sabia, eu quero todos. O livro veio, a gente teve que revisar o livro. Na verdade, quem revisou foi mais ele, coisa de erros, de vírgulas e coisa. Eu li. Só que eu li num dia que eu estava triste, que eu estava precisando força, por um motivo meu pessoal. E eu li o livro, basicamente, como você leu, que você falou, uma sentada, você blum, e li. E é muito legal. Muitas das coisas vão voltando, teve momentos, coisas que eu lembrei, coisas que a mais você fala, dava até para ter botado isso, que mais uma historinha ali no meio, que não sei nem se entraria ou não, mas foi uma emoção muito grande, muito legal. Eu fiquei muito... Foi o primeiro livro dos 4 que, lógico que eu quero que venda milhões, porque eu quero que chegue a muita gente. Mas eu estou 100% feliz com o que a gente fez. Porque se não vender mais, não foi por entre aspas, culpa nossa. Porque o livro é muito bom, é muito legal. Você pode ter várias vírgulas ali, no que tem, é muito legal também. Mas esse livro é um livro muito robusto, muito, muito legal. Você pode não gostar do Fernando, você pode não gostar do tênis, você pode não gostar do André. E se você abstrair isso e ler a história, você vai gostar, para mim, na minha visão, você vai gostar do livro. Já que você deu a deixa, e por que você escolheu o tênis? Eu acho que o tênis me escolheu. Eu fiz vários esportes. Eu comecei jogando handball, joguei futebol de salão, tentei jogar vôlei, fiz judô. E quando eu entrei numa quadra de tênis, eu me apaixonei. Eu não queria sair de lá. Muito por causa do professor do Nunes, que a gente fala muito nele no livro também. Mas eu gostei. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla com os pais e com os próprios meninos. Não adianta você falar, a coisa que eu mais escuto, meu filho vai jogar tênis. Meu filho vai ser o Alcaraz. Assim, é a pior coisa que você pode falar. Porque você está falando o que ele vai fazer. E de repente ele gosta de piano.
e você está inibindo ele porque o teu filho está percebendo que o teu sonho é que ele jogue tênis. E ele não gosta de tênis. Ele vai entrar na quadra. Eu botei meus filhos para jogar tênis e eu vi na cara deles. Eu tive a sensibilidade de olhar para a cara do Gael e falar: o Gael não gosta de jogar tênis. Ele não gosta de assistir tênis. Ele não gosta que a gente fale de tênis. Não é dele. Aí eu motivo, um dia ele vai me falar: ah, pai, porque te tirava de casa. Bem, mas ele não gosta de tênis. Então, como que eu vou botar ele para jogar tênis porque eu joguei, porque eu quero que ele jogue? É uma injustiça absurda. Entende? Então, você bota para, joga aí para você ver. Isso aqui que o papai fazia. Ah, legal, pai. Show. Arrastava a raquete e falava: aquele abraço. Vamos jogar bola? Vamos chutar a bola? Então, acho que é um pouco por aí. Eu acho que eu me apaixonei pelo tênis muito cedo. E até hoje eu sou apaixonado pelo tênis. Então eu não errei sobre a paixão. Não é que eu parei de jogar e falei: graças a Deus, não quero segurar uma raquete mais. Tem muito tenista que não faz isso. Eu não quero nunca mais segurar numa raquete. Muito obrigado. Mas aquilo era uma profissão. Para mim não é uma profissão. Se você me chamar para bater bola, eu vou curtir estar dentro da quadra. Né? Não é uma coisa que, meu Deus, que saco de jogar tênis. E você? Por que você escolheu o jornalismo esportivo? Porque não tinha nada para fazer melhor. As pessoas, essa é uma pergunta que, por causa do meu pai, né, é muito frequente quando eu vou conversar com estudantes e tal. As pessoas querem saber se houve influência, se ele falou vai ser jornalista e tal. Posso, já que, porque assim, a próxima pergunta tem a ver com isso. Então, posso adicionar a pergunta do Lógico. César e aí você, Claro. a gente junta. Então, Claro. então bora para a última pergunta. Você, na sua vida como jornalista, sofre uma pressão que é parecida com a pressão que jovens atletas, filhos de ex-atletas ou de atuais atletas vivem. Você é filho de um jornalista renomado. Aí a gente pega no mundo esportivo o LeBron e o filho dele, por exemplo. Na sua opinião, como um jovem atleta deve enfrentar essa pressão, mesmo que involuntária, dos pais? E essa pressão, ela é boa ou ela é ruim? Eu compreendo a pergunta do César, mas os mundos são muito distantes. Os mundos são muito diferentes. Mas eu compreendo a similaridade das relações, claro. E acho que existe uma outra similaridade, que é o que tem dentro de cada um em relação ao que essa pessoa quer para a vida dela, né? Sabendo que vai enfrentar uma série de situações que não são culpa dela, mas são produto da escolha que ela fez. Então, eu acho que as pressões, no caso dos esportistas que seguem as carreiras dos pais ou mães, são muito maiores e muito mais difíceis de administrar, mas muito mais mesmo. Porque são as pressões que atuam para atrapalhar essas pessoas, atuam para conter a trajetória dessas pessoas, desses atletas ou futuros atletas. Assim, no meu caso, meu pai, quando eu tive com ele a conversa, é isso que eu quero fazer da vida, a minha profissão que eu quero seguir é a mesma que a sua, ele já imaginava. Eu dei uma sorte muito grande na vida, eu dei duas grandes sortes, né, em relação a isso. A primeira é que quando eu tinha 12, 13 anos, eu já sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu queria trabalhar com esporte na televisão. Era isso que eu queria fazer. Então, eu vejo as minhas filhas, uma já está na faculdade, a outra está se preparando para o vestibular, e existe sempre uma questão de dúvida sobre o que fazer, né, o que é a vocação de cada um, que caminho eu vou seguir, qual vestibular eu vou prestar. E o que eu sempre disse para elas: não tem problema errar. Né? Se você não tiver certeza daquilo que você quer, vá naquilo que te aproxima. E se você errar, você começa de novo. Felizmente nós temos essa condição, então não se preocupe com isso. Mas eu não, eu tinha certeza absoluta desde os 13 anos. E não foi uma influência direta, foi uma questão indireta. Assim, eu via meu pai trabalhando nos eventos esportivos, eu ia com ele para as empresas de comunicação nas quais ele trabalhou, eu gostava daquele ambiente. Aí quando eu fui ficando mais velho, eu fui indo para as festas de aniversários de amigos, e eu gostava do ambiente que se criava ali, as pessoas que se conheciam, as relações que ele fazia. Eu falei assim: essa é uma vida legal, essa é uma vida boa. E essa, para mim, sempre foi a inspiração. Mas quando eu tive essa conversa com ele, ele disse: legal, acho legal, você vai poder ter uma vida
muito divertida. Essa é uma profissão muito gostosa. Tem problemas, como todas as outras, mas você vai se divertir. Saiba que meus amigos não vão te ajudar apenas porque você é meu filho. Meus inimigos vão te prejudicar apenas porque você é meu filho. E você precisa estar preparado para isso. Eu carrego isso comigo desde aquele dia. Isso tornou tudo muito mais fácil. Eu não tenho problemas pessoais com ninguém por causa dessas questões. E eu tenho, acima de tudo, uma cobrança interna minha, que é: o meu sobrenome só merece o melhor que eu puder fazer. E isso está no meu controle. Isso não tem absolutamente nada a ver com o que as pessoas pensam. A segunda sorte que eu dei, que eu faço questão de contar, é que para mim foi mais fácil começar do que para quem não tinha uma pessoa conhecida no meio, com uma carreira estabelecida, com conexões, embora o meu primeiro emprego tenha sido conquistado sem que ele soubesse. Mas isso não é uma coisa que as pessoas se interessam por saber e nem tem tanta importância assim. O fato é que eu tenho certeza absoluta desse meu privilégio para iniciar no mercado de trabalho por ser filho de quem eu sou. Legal. E assim, eu tenho certeza que essa entrevista, e principalmente se os pais lerem esse livro, pode fazer diferença, né, na vida deles. Seu pai fez um pedido para você, né? Devolver ao tênis tudo que eu sei, tudo que eu aprendi. Isso é uma coisa que para mim ela é diária. É diária de alguma maneira. Todo dia quando eu acordo e eu quero escrever alguma coisa, na verdade eu escrevo por mim, eu escrevo pelo ensinamento do meu pai. Eu acho que a gente tem que ter um pouco menos de vaidade. O pai de atleta que está vendo a gente, não que a gente saiba mais do que ninguém, ou que o meu pai fosse o melhor pai do que o pai que está escutando a gente. Mas a gente tem que abrir a nossa cabeça. É a história o mundo está feito. Poucas coisas são inventadas hoje em dia que não existiam. Poucas coisas vão mudando. Mas a grande maioria, como que chegou, como chega, é uma distorção de que alguém já fez. Né? Tá todo mundo indo para cá, você vai para cá, mas vai um pouquinho mais para lá. Eu treino todo dia, mas todo mundo bate na bola. Então, a informação, principalmente para as pessoas mais velhas, é uma obrigação. Ler um livro, e não porque é o meu livro, mas é o nosso livro, ler como essa pessoa chegou numa coisa que você está querendo chegar, é beira a burrice. Você lê e fala, não serviu. Uhum. Mas é um ex-jogador, com um pai de ex-jogador, que na verdade hoje, dos pais de ex-jogador, tem poucos vivos. Senão meu pai estaria falando, o pai do Guga não está mais vivo, meu pai não está mais vivo. Então são poucos os pais que estão vivos aí, que fizeram o caminho. Então, se você tem uma literatura que pode te ajudar, você eterniza, né? Sabe? Você não vai poder bater na porta do pai do Ricardo Melo, seja de quem for, do Sareta, do Jaime Cinza, seja de quem for, ou do João Fonseca. Uhum. Então, por que você não vai aproveitar? Bom, gente, parabéns pelo livro e quero saber as instruções para quem quiser comprar, como que faz. Eu acho que está na maioria das livrarias, está também na Amazon, no Mercado Livre, mas... Livro físico, Kindle, que você leu, e audiolivro. Que ele fez. Legal. O audiolivro também está disponível para quem gosta de ouvir e não ler. Tá. Quando que foi publicado o dia? 5 de fevereiro, tá. Lançamento oficial. Extremamente recente. Muito recente. E está indo super bem, já está na 2ª edição. Então, a gente está surpreendendo até. E fica aqui um agradecimento ao Marcos da editora, da Sextante, porque graças a ele, né, ele acreditar, ele ler, ele se emocionar no meio na mesma coisa. Quando ele leu, ele contou pra gente que ele também se emocionou porque ele perdeu o pai dele. Uhum. E na hora ele falou, o livro é nosso, eu vou editar o livro, eu vou fazer o livro. Então, a editora tem feito, né, a Sextante tem feito todos os esforços, todo o time tem trabalhado muito forte com a gente. Então, a gente é muito grato a isso, porque é o que eu pedi para ele. O único pedido que eu fiz para ele é
Isso aqui é um projeto, não é um livro. É um projeto extremamente importante, familiar, né? Que minha mãe se meteu, minha irmã se meteu, o André se meteu, eu me meti, minha família se meteu. Então, eu queria que vocês olhassem com muito carinho, não como mais um livro, por ser uma editora muito grande. E é exatamente o que eles estão fazendo. Legal. E eu gosto sempre de encerrar, assim, a gente já passou por vários pontos, mas com um conselho. Se você pudesse escolher, assim, um principal conselho para dar para um pai de atleta. Quero saber dos dois, quem começa? Começa o filho, né? Eu falaria para um pai de atleta, É. a quadra, o campo, o lugar onde o teu filho compete é dele, não se meta. Quer ensinar, quer brigar, quer discutir, quer debater, espere acabar, a não ser que seja um caso de vida ou morte. Sob nenhum aspecto, conheça o seu filho na competição. Porque o dia de amanhã ele vai estar dentro de um escritório ou dentro de uma quadra de tênis e ele vai ter esse ensinamento que ele mesmo vai ter que aprender a lidar com a pressão dele. Não se meta. Quando ele sair, você senta e conversa. Mas durante, não marque a bola por ele, deixe perder, deixe se frustrar, deixe chorar, deixe espernear. Ah, tá fazendo um papelão do mundo, aí é outra coisa. Tá brigando, aí é outra coisa. Tá com risco de vida, é outra coisa. Mas tá jogando? Tá ganhando ou perdendo? Ai, mas se aquela bola, se eu falasse que se fizesse isso ia ganhar, deixa perder, deixa ganhar. Eu só posso acrescentar uma coisa, que por mais que você como pai e mãe tenham se sacrificado durante um grande período, estou falando nas boas histórias, né? Tenham se esforçado ao máximo para dar as melhores condições, tenham se envolvido ao máximo para que tudo dê certo, tenham investido emoções, recursos e tempo durante um período muito grande e significativo, nada é sobre você. Nada. Muito obrigada. Gostei muito da entrevista. Então, galera, o livro tá aqui, super indico. E é isso. Ó, lembrem de curtir, compartilhar e comentar. Isso é super fácil para vocês e pra gente faz total diferença. E é isso, até a próxima edição.